E hoje a gente vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu creio que nessa manhã a gente se pode fazer de tudo, né? Hoje vim fazer uma leitura aqui, uma leitura bacana e uma introdução, né? Introdução da palavra de Deus, né? Eu creio que muitas pessoas ouvirão essa introdução. Acredito que nem todos gostarão, mas o importante é eu estar levando a palavra de Deus e o Evangelho, né? Acredito que todo mundo que está na caminhada é um mensageiro de Deus, né? É um mensageiro por estar levando a palavra, por estar fazendo o que Deus pede, né? Que a gente faça, né? Não é muito, também não é pouco. Simplesmente é o tanto que você pode suportar e o tanto que você pode fazer. E fazer para Deus é fazer com alegria, é fazer com felicidade e com amor, porque Deus ele é amor, Deus é verdade e Deus é a justiça, é a realidade, né? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho ser um mensageiro, né? Ser um mensageiro de Deus. Vamos estar falando também um pouquinho de profeta, né? Profeta. E nessa passagem de hoje, Isaías ele vai receber a chance de ser um profeta. Deus falou que ele vai ser um profeta, então o chamado dele chegou. Da mesma forma que chegou o chamado dele, pode chegar o meu chamado, pode chegar o seu chamado, e isso aí tudo vai depender. Vai depender de como que você está com Deus, como você está com Jesus, né? Então realmente é uma passagem muito maravilhosa, né? É uma passagem onde você vira um mensageiro. Deus precisava de um mensageiro e escolheu um mensageiro. Além de escolher o mensageiro, ele também escolheu o profeta. Isaías virou profeta nessa passagem. Uzias morreu e viu o Senhor sentado no trono, alto e elevado. O seu manto se estendia no templo inteiro. Em volta dele estavam serafins, os anjos. Cada um deles 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, 2 cobriam o corpo, e as outras 2 eles voavam, né? Eles diziam em voz alta para os outros: Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Enche o mundo de alegria. A presença de Deus enche o mundo de felicidade. A presença de Deus transborda nas pessoas uma humildade, a verdade também, que enche o mundo de verdade, de alegria. Pensa num mundo glorioso e enchendo o mundo inteiro com a presença do Senhor, com a presença de Deus. Nossa, meu Deus do céu, essa coisa maravilhosa que iria acontecer dia após dia, horas após horas. Então realmente a presença de Deus, tanto no mundo inteiro quanto dentro da sua casa, é muito importante. É muito importante. O barulho das vozes dos serafins fez tremer o alicerce de todo o templo. Parecia até que estivesse dando um terremoto ali. Algo começou a mexer porque as vozes, ela era muito forte, como fosse trovão, mas mexia todinho as coisas, os alicerces, né? Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença é gloriosa. Assim, eles falavam bem alto e tudo estremecia. Ai de mim. Quando essa palavra ai de mim, ai, é uma palavra muito forte. Ai de mim. Pois os meus lábios são impuros. Impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Então, realmente, assim era Isaías. Pecador. Então, os anjos, né? Os serafins voam para mim segurando com uma tenaz e uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a boca de Isaías e ali ele falou o seguinte: agora que
esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Imagina essa brasa se fosse fazer nas pessoas hoje e tocou na boca de Isaías e os pecados fossem todos perdoados e as suas culpas estão tiradas. Então ele ficou liberto. Meu Deus do céu. E Deus falou o seguinte, né? Quem eu vou enviar? E Isaías, quando ouviu, ele levantou a mão. Eu posso ser o mensageiro. E Deus falou, quem será o nosso mensageiro? E Isaías, eu quero ser o mensageiro. Então, realmente, quando Deus fala para você levar a mensagem, você precisa levar a mensagem. Sendo boa ou sendo ruim, você precisa levar a mensagem. Isso aqui é um dever de todos, né? De todos estar levando a mensagem para uma pessoa, para um amigo, ou para um colega, ou para alguém que precisa ouvir. Todos nós precisamos ouvir as boas novas e uma mensagem de ânimo, uma mensagem de força, porque todos nós passamos por muita luta. Então, realmente, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, está aí para nos ajudar e nos fortalecer. Vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiser, mas não vão entender. Então, realmente, ali Deus queria destruir tudo. Destruir toda a cidade e destruir todo o povo, né? Mas, dessa vez Deus fez o seguinte, né? Pediu para Isaías levar a mensagem e também fazer algo. Escuta só como que essa passagem é tremenda, né? Vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiser, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que o povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Então Deus ele deu para Isaías, né, o poder de fazer tudo isso. Concedeu ele a fazer tudo isso, porque Deus queria destruir tudo, e realmente ele destruiu. Como eles estavam dessa forma, desse jeito, eles olhavam, mas eles não entendiam, eles também não ouviam. Então é como tivesse panguando, e não estando ali, ou viajando na maionese, viajando na manteiga, sem entender o que estava acontecendo. Então foi isso que aconteceu com esse povo. Aí depois Deus falou o seguinte, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seria curado. Realmente foi por isso que Deus ele fez isso com todo mundo, que ficasse surdo, que ficasse cego, que não pudesse entender nada. Mesmo que fique quieto, no país, uma pessoa em 10 ela também será morta. Então realmente todo mundo seria morto. Só essas pessoas que ficaram surdos, cegos, eles sobreviveram, né? E eles dariam uma nova chance de vida, né? Eles teriam uma oportunidade, uma nova chance de vida para estar tocando e crescendo conforme a palavra de Deus. E eu achei tão interessante aqui que realmente Deus destruiu toda aquela cidade, né? E aquelas pessoas que Isaías falou, né? Ficaram como ele pediu. Deus deu para ele autoridade para ele fazer isso, então Deus deu poder para ele conseguir fazer isso com aquelas pessoas ali, porque Deus realmente ele não queria matar aquelas pessoas. Mas no final eu achei interessante, né? Mesmo que fique num país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado, e o toco representa um novo começo para o povo de Deus. Olha que mensagem e que passagem, né? A gente já vimos aqui serafins, já vimos aqui Isaías virando profeta, e Deus queria um mensageiro. Isaías se ofereceu a ser o mensageiro. E quando a gente começamos o comecinho da palavra de Deus, a gente vimos que no ano em que o rei Uzias morreu,
eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, com umas roupas um manto, né, grande, estendia pelo templo todo, pelo templo inteiro. Meu Deus do céu. Então seria, o Senhor disse: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Então são as palavras que mexeram ali, mexeram com o templo ali, começou a sair fumaça, né? Começou a estremecer, porque realmente as palavras de Deus eram muito fortes e muito poderosas. Nossa, eu achei muito bacana essa passagem, essa mensagem, e também a gente viu, né, como eu estava falando quase agora, né, Isaías estava em pecado e foi liberto, foi curado, tudo que estava impuro foi lavado, e ele esteve de bem com a vida, de bem com Deus, ela não tinha mais pecado, então realmente ele estava para servir ao Senhor. Então Deus ainda procurou um mensageiro, e o mensageiro também foi Isaías. Além de virar profeta, ainda virou um mensageiro de Deus. Eu achei muito bacana essa passagem, né? E Deus falou: quem que é que eu vou enviar? Isaías, como ele já ouviu, ele já se referiu: eu. Eu creio que quando Deus fala assim, muitos querem ser o mensageiro, né, para estar enviando a mensagem. Deus queria, igual eu falei no comecinho, né, ele queria libertar esse povo, né, e ele conseguiu através de Isaías, por levar a mensagem a eles. Isaías também perguntou: até quando isso vai durar? Quanto tempo vai durar essa destruição, né? E Deus falou para ele assim: até que as cidades sejam todas destruídas e fiquem sem moradores nenhum. Então a gente vimos que algo tremendo aconteceu aqui. Aqueles que ficaram cego, surdo, mudo, foram os que praticamente sobreviveram. Agora aqueles que não estavam aqui, todos eles morreram. E a palavra fala que não sobraria nenhum. Não sobraria nenhum. Cara, eu gostei dessa mensagem hoje, porque é uma mensagem que mexe muito com a gente, né? Principalmente pessoas que leram da Bíblia, pessoas que estudam da palavra de Deus, não brincam, né? Levam sempre a sério. E aqui você só tem a aprender. Só tem a aprender dia após dia. Você vai aprender. Eu venho aprendendo. E eu creio que isso aí é muito bom. Fortalece, é um fortalecimento, mano. É uma vitamina que, meu Deus do céu, todos deveriam experimentar dessa vitamina. É bom a gente, igual eu falo sempre, né, fazer uma introdução breve, rápida, né, bem resumida. Próprios olhos vi o Rei e o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que essa brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Cara, eu já fiz essa introdução aqui. Nossa, eu vendo essa passagem, meu Deus do céu, imagina o seu pecado, o que você tem de mal, ser praticamente curado ou liberto através de uma brasa. Eu gostei, mano. Gostei demais, mano. Então, essa passagem, Isaías, ele se tornou praticamente profeta de Deus. Profeta. Nossa, quem que não queria ser um profeta? Então a gente já vimos tantos profetas aqui, e Deus ele vai usando, né? Ele tem um chamado para outra pessoa, e a pessoa acaba recebendo e fazendo as vontades do Pai. Então a gente vai ficando por aqui. Hoje foi uma introdução bem pequenininha mesmo, bem pequenininha, com a leitura também pequena, mas eu creio que não importa a quantidade, o que é importante é a qualidade, que é a leitura, né? A qualidade que é a palavra de Deus, tem muita. E para todo mundo que acompanhou aí, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. O momento ele é TMJ, estamos junto nessa, e agora eu vou encerrar. Falou, um forte abraço e é nóis.